A arena era de forma circular e havia uma grande entrada em um dos lados através do qual a carruagem entrara. Essa entrada levava até as salas VIP e pouquíssimas pessoas faziam uso dela. As outras entradas eram usadas para a ida e vinda do público comum ou para o transporte de carga. Em suma, as entradas eram usadas apenas para isso. Os primeiros a descer da carruagem foram naturalmente os 2 cavaleiros servindo como guarda-costas. Depois de verificar a segurança do local, Djurkniv saiu de lá e 5 homens esperavam por eles lá dentro. A vestimenta deles parecia totalmente inapropriada para a entrada VIP. Djurkniv podia avaliar o valor de qualquer obra de arte com um olhar, mas ele não podia adivinhar tais informações de seus equipamentos ou armaduras. Isso porque o que eles estavam vestindo eram ao mesmo tempo suas roupas cotidianas e também seus equipamentos de guerra. Não eram a roupa dos guardas da casa de um nobre, mas a panóplia de veteranos forjados em batalha. Pelas regras normais da etiqueta, as pessoas inferiores nos rankings da sociedade deveriam ter se apresentado primeiro. No entanto, alguns aventureiros não se importavam com status ou posição, e esses eram esses tipos de pessoa. Ainda assim, ele era o governante do império. Seria realmente apropriado que ele abaixasse a cabeça para aventureiros? Em meio a esse constrangimento, o homem que estava de pé no meio do grupo de 5 falou. Vossa Majestade Imperial, Imperador Djurkniv Rune Farlordelnix, eu acredito que esta é a primeira vez que nos encontramos. Me sinto honrado. Somos a equipe de aventureiros conhecida como Pássaro Prateado. Somos os adamantinas que aceitaram o pedido de prestação de serviços de segurança ao senhor. E eu sou o líder da equipe, Freyvalds. Prazer em conhecê-lo. A voz digna de Freyvalds ecoou pelos corredores. Ele tinha uma alaúde nas costas e um florete na cintura. Ele usava uma cota de malha que envolvia seu corpo em luzes estranhas. O seu equipamento não refletia apenas a luz, mas também emitia um brilho mágico por dentro. Cada pedaço de sua panóplia parecia um item mágico de primeira categoria, especialmente o alaúde, que também era conhecido como Sinfonia Estelar. Ao observar a atitude completamente confiante do homem, Djurkniv lembrou-se de si mesmo de vários meses atrás e não pôde deixar de sentir alguma inveja. Eu ouvi falar sobre os feitos de vocês, o grupo de aventureiros de mais alto nível do meu país. A saga heróica de como vocês mataram o rastejador radiante realmente fez o meu sangue ferver. Portanto, eu sei sobre todos vocês até certo ponto, mas como esta é uma oportunidade rara, posso incomodá-los para pessoalmente me apresentarem aos heróis do meu país? Neste caso, como bardo, permita-me que eu... Ah, não, vai começar? Sinceridade, meu ouvido não é pinico, não. Você me irrita, essas espadas curtas brilhantes e essas firoulas. De qualquer forma, só por essa parte, né não? É ou não é, Sua Majestade? Desculpa se eu falo desse jeito. É assim desde que eu nasci. Mas tudo bem, né? O homem ao lado de Freyvalds deu um passo à frente e inclinou a cabeça gentilmente. Ele era um homem atarracado de cabelo curto, embora tivesse um sorriso no rosto. Aqueles olhos desproporcionalmente pequenos não tinham alegria nenhuma neles. Esse homem se tratava de Keila Sodersten, um instigador, aparentemente uma variante de ladino. Não havia muita informação sobre quais eram as habilidades do instigador, então havia muito que permanecia desconhecido sobre ele. Esse homem provavelmente estava mais perto do submundo e mais envolvido em emboscadas e assassinatos do que um ladino comum. Djurkniv indicou que ele não precisava se preocupar com isso e então Basilwood riu. Sem problemas, Sua Majestade está acostumado com isso. Ah, então você é o tal do Ramampego-san, um dos 4 cavaleiros, né? Você nasceu por aquelas bandas também, né, parceiro? Eu? Ah, não. Eu vim de um lugar diferente. Eu saí de um beco sujo. Você deve ter saído de um lugar bem mais barra pesada do que eu. Entendi. O seu estilão é diferente mesmo. Foi mal aí. Achei que você era. Está tudo bem, Nuvem Negra. Eu não me chamo desse negócio de nuvem negra, não. Jeff, isso aí é invenção tua. Freyvald simplesmente arqueou os cantos da boca enquanto Keila olhava para ele. É melhor voltarmos às apresentações em vez de usar apelidos estranhos. Peço desculpas, Vossa Majestade Imperial. Este que vos falou foi Keila, os nossos olhos e ouvidos. A seguir é o nosso lutador. O senhor pode ficar um pouco surpreso por sua aparência, mas posso garantir que ele é bem forte. Não acho que Sua Majestade Imperial vá duvidar. Afinal, sinto que ele pode ser até mais forte que eu. Fico feliz de ouvir isso de um homem tão forte. Este aqui é o Fanlong. A pessoa que estava sendo apresentada era um macaco de pelo vermelho com cerca de 1,70 m de altura. Ele estava trajando uma armadura que parecia ser feita de peles brancas e ele tinha machados de
batalha em ambos os lados da cintura. Fan Long pertencia a uma subespécie dos Homens-Fera, um Homem-Fera símio. Ele também era capaz de canalizar o espírito dos macacos através do poder de sua classe guerreira, conhecida como Senhor das Feras. Jurkniv havia lido sobre ele em um relatório antes, mas realmente ver com seus próprios olhos ainda foi um choque. E de fato, apenas pelas aparências, ele parecia até ser mais forte que Basilwood, o mais poderoso dos subordinados de Jurkniv. Fan Long levantou a mão direita e acenou para Jurkniv e os outros, sem dizer nenhuma palavra. Então o próximo é aquele que cura as nossas feridas. Freyvalds começou apressadamente a próxima introdução, isso porque ele estava preocupado que Jurkniv pudesse ficar descontente. Desta vez, o homem da esquerda de Freyvalds deu um passo à frente. Perdoe-me. O homem disse isso enquanto o estranho cajado que ele segurava fazia um barulho. Esse cajado era uma arma aparentemente chamada de Jakushou. Este humilde monge atende pelo nome de Unkei, e este monge é um seguidor de Buda. É um prazer conhecê-lo. Embora Unkei estivesse vestido de uma maneira estranha, ele ainda parecia ser mais civilizado do que o Senhor das Feras de antes. Depois que ele tirou o chapéu bizarro e grande chamado de Fuka Migasa, a cabeça revelada não tinha cabelos. Não ficou claro se o homem havia raspado tudo ou se ele simplesmente era calvo. Se não o tivesse, Jurkniv sentiria pena. Afinal, ele parecia ser bem jovem para ser calvo. Ele usava um estranho manto de batalha chamado de Kassaya, e sua classe era chamada de Souryo, uma classe de usuário de magia espiritual que sabia um pouco sobre magias de cura, mas que mostrava seu verdadeiro poder quando lutava contra mortos-vivos. O Buda que ele seguia veio do extremo sul e tinha poucos seguidores. Alguns o viam como um dos seguidores dos 4 deuses. Pouco se sabia sobre a divindade e não havia interesse em construir um templo para tal deus dentro da capital imperial. No entanto, Jurkniv sabia que a existência deste homem era considerada uma espécie de perturbação nesse mundo. Basicamente, os templos dos deuses definiam o preço para uso da magia de cura, mas quando um forasteiro usuário de magia de cura aparecesse, como eles lidariam com ele? E se o dito homem também fosse um aventureiro da mais alta ordem, um aventureiro adamantina, o que eles fariam? Não havia nenhum elo em particular entre o governo do Império e a religião. O fato de Jurkniv não ter laços com eles poderia até ser considerado boa sorte, afinal ele não queria mais se envolver em questões problemáticas. Porém, ao verificar através dos registros desse homem, foi descoberto que ele apresentou um desempenho excepcional lutando contra mortos-vivos, o que chamou imediatamente a atenção de Jurkniv. Se necessário, ele poderia até mesmo precisar aplicar uma certa pressão nos tempos. Claro, isso só aconteceria se suas habilidades fossem realmente efetivas. Entendo. Então o último deve ser Oapon. É como diz Vossa Majestade Imperial. O homem que Freyvalds guardou para apresentar no final era o mais estranho de todos eles. Ele era indiscutivelmente o mais bizarro dos 5 homens e abaixou a cabeça para Jurkniv. A parte superior de seu corpo estava bronzeada de preto com estranhos padrões brancos pintados em cima dele. Isso foi provavelmente porque ele era um membro da classe estranha conhecida como Xamã de Totem. Não está com frio? Eu tenho um item mágico que protege contra mudanças na temperatura, então estou bem. Jurkniv não pôde deixar de se sentir surpreso com a resposta, que foi mais normal do que ele esperava. Ele havia recebido relatórios sobre a aparência esquisita desse homem, bem como a notícia de que ele era uma pessoa normal apesar disso. Ainda assim, a completa disparidade entre sua personalidade e aparência o encheu de surpresa. Olhando mais de perto, ele até que parecia bem bonito e bastante jovem também. Por que um homem desses havia escolhido uma classe dessa? Parte de Jurkniv queria saber, mas ao mesmo tempo agora não era hora para isso. Jurkniv considerou os membros da Pássaro Prateado diante dele. Essa era uma equipe estranha composta de membros estranhos. A única coisa que eles tinham em comum era que carregavam uma pena de prata em algum lugar acima do peitoral. No caso do xamã, ela estava na cintura. As penas refletiam uma luz prateada como se tivessem acabado de serem polidas. Enfim, senhores, estarei sob seus cuidados hoje. Será uma honra, Vossa Majestade Imperial. Pense nessa apresentação como nossas boas-vindas a bordo do nosso navio. Jurkniv não pôde deixar de sorrir ironicamente ao ouvir as palavras de Freyvalds e decidiu seguir em frente. No entanto... Quando um minuto aí, Sua Majestade. Disse Kayla e uma voz maçante. Nós aqui fomos contratados para proteger o Sua Majestade. Então faz o favor de ficar perto da gente, certo? Não é uma questão de certo ou errado. Vocês foram contratados para me proteger, então farei o que julgarem necessário. Além disso, se acharem que precisam usar sua força, sintam-se à vontade para fazer pedidos, mas gostaria de solicitar que fiquem perto de mim o máximo possível.
Ah, então tá. Então a gente pode ordenar os 4 cavaleiros nesse caso? Acho que isso é coisa de peixe grande agora. Então, rapaziada, fica ao lado do seu majestade. Mas se acontecer alguma coisa, corram quando a gente disser. Isso deve dar. Então, chefe, solta o som. Certo. Eu sinto muito pelo tom do Keila, Vossa Majestade Imperial. Não importa quantas vezes eu diga, ele sempre acaba fazendo isso. Não precisa se preocupar, mas pode ser problemático se ele fizer isso em uma área pública. Feyvralds provavelmente entendeu a mensagem e então assentiu levemente. Isso implicava que ele sabia a hora e o lugar certos para esse tipo de coisa. E então, ele começou a cantar. Não era bem uma música, mas um arranjo bizarro de sons. Isso porque havia algumas partes que ele podia ouvir, mas não entendia. Ele então parou de cantar depois de alguns segundos, mas a estranha música permaneceu em suas cabeças. E então, Keila entrou em ação. Se alguém tivesse que dar uma descrição a esses tipos de movimentos, tanto as palavras lento e viscoso poderiam vir bem a calhar a modo de descrevê-lo. De todo modo, Jurkniv tinha certeza de que não tinha capacidade para fazer tais movimentos. Então faz favor e fica uns 10 metros atrás de mim e me siga. Eles fizeram como Keila disse, mantendo-se 10 metros de distância antes de seguir em frente. Jurkniv então aproveitou a oportunidade para perguntar a Freyvald sobre a música de agora há pouco. O que foi aquilo que você fez agora há pouco? Vossa Majestade Imperial não sabe? Essa foi uma habilidade de bardo, uma magia. Difere de usuário para usuário e pode ser executada com vários instrumentos, mas no meu caso eu evoco seus efeitos através da música. Interessante. Freyvalds não pôde deixar de sorrir ao ver Jurkniv falando consigo mesmo. Nesse exato momento, Jurkniv se lembrou de algo que queria aprender, mas não teve chance. Ele decidiu aproveitar essa oportunidade para perguntar. Eu quero saber uma coisa. Esse cântico mágico pode controlar pessoas também? Cânticos mágicos podem transmitir alguns efeitos de sugestão, assim como magias podem. É algo possível de ser feito sim. Além disso, deve ser capaz de encantar as pessoas, mas só até certo ponto. Jurkniv olhou para Freyvalds. Então é assim que funciona. Bem, de uma forma resumida, sim. Então aquele monstro ao lado do rei feiticeiro devia estar usando poderes bárdicos, a não ser que... Me diga uma coisa, o que sabe de monstros que se parecem com sapos? Podia ser que aquela era uma habilidade inata de um monstro. Essa possibilidade não podia ser completamente descartada. Era muito importante ele ter certeza disso. Sapos? O senhor se refere àqueles sapos gigantes? Não esses. Algo mais inteligente. Estou falando de um monstro que anda sobre 2 pernas e pode ativar instantaneamente algo parecido com essa magia. Talvez um homem-sapo? Um homem-sapo bardo se encaixaria na descrição, mas se bem me lembro, os homens-sapos não são particularmente demi-humanos. Talvez se fosse um patriarca, algum com uma profissão focada em liderança. Eu ouvi que eles podem usar habilidades especiais para confundir o inimigo. Jurkniv sabia que o que aconteceu lá não foi confusão. Ele já havia lido sobre os demi-humanos conhecidos como o homem-sapo, mas suas aparências diferiam ligeiramente do monstro chamado Demiurgo. Poderia ele ser um mutante de um homem-sapo? Ou talvez um rei homem-sapo ou um homem-sapo lorde? Essas possibilidades não poderiam ser descartadas, mas era mais provável que ele não fosse sequer um homem-sapo. Se não for isso, então eu não sei o que pode ser. Minhas mais profundas desculpas, Vossa Majestade Imperial, mas há simplesmente muito pouca informação. Talvez se pudesse me contar mais sobre a criatura em questão, eu poderia ser capaz de resolver o mistério para o senhor. Essas palavras foram como um salva-vidas para um homem que se afogava. Perfeito. Tentarei fazer uma boa descrição da aparência dele. Se possível, poderia usar sua sabedoria para me ajudar? Além disso, poderia me contar em detalhes sobre cânticos mágicos? No Império, provavelmente não havia ninguém que soubesse mais sobre monstros do que aventureiros adamantina. Majestade, não abuse do sujeito. Esse tipo de conhecimento faz parte de como eles ganham a vida. Freyvalds pareceu concordar com as palavras de Basilwood. Bem, é verdade que não podemos falar muito sobre nossos trunfos. Ainda assim, responder a essa pergunta não trará problemas. A propósito, não seria melhor perguntar àquele grande usuário de magia? Tenho certeza de que ele deve saber mais do que nós. Jurkniv se esforçou para não mostrar nenhuma reação quando o tópico de Flúder surgiu. Ele já havia emitido uma ordem restrita sobre a traição de Flúder, então nenhuma informação vazou. Por enquanto, Flúder ainda estava em sua posição de chefe, embora seus privilégios e poderes estivessem sendo lentamente arrancados para que ele não percebesse. Ao mesmo tempo, ele estava procurando uma maneira de
preencher a lacuna que Fluder deixara. Percebendo tal lacuna de poder, Jurkniv entendeu exatamente a grande bênção que Fluder fora para o Império, mas agora era tarde demais. Não podemos continuar dependendo do velho. Pense nisso como a lição de casa de um estudante. Apenas por ter um bom professor não significa que deve esperar que ele lhe dê todas as respostas, ou pode acabar recebendo um puxão de orelha. As palavras de Jurkniv foram recebidas com várias risadas. De fato, Vossa Majestade Imperial. Bem, as taxas para esse pedido estavam bem acima da média, dada a tarefa que fomos contratados para realizar. Então resumirei a questão das magias para o senhor mais tarde. Excelente. Esperarei ansioso. Havia várias salas VIP na arena. Uma foi reservada para os investidores da arena, uma reservada para os nobres de alto escalão, e então havia uma reservada para o imperador, formando um total de 3 salas VIP. Eles estavam se dirigindo para a sala que havia sido reservada para os imperadores através de todas as gerações. Talvez Kayla tivesse explorado a rota antes, mas ele não perguntou o caminho, embora estivesse liderando o grupo. Após finalmente chegarem, ou melhor, na esquina antes que pudessem ver a porta da sala, Kayla estendeu a mão para Jurkniv, indicando que ele deveria parar. Eu não vi ninguém, mas mesmo assim vai que tem, né? Pode aguentar no cantinho aí rapidão? Ele não esperou por uma resposta aos seus sussurros, mas virou a esquina como se estivesse indo dar uma volta. Tendo a curiosidade despertada por isso, Jurkniv tinha um olhar de interesse enquanto tentava espionar a situação. Kayla se aproximou da porta sem emitir nenhum barulho e, depois de fazer alguma coisa, abriu a porta lentamente. Embora apenas abrindo uma pequena fenda, isso pareceu ser o suficiente para ele entrar e seu corpo inteiro passou pela fresta na porta. Depois de um tempo, a porta se abriu e eles puderam ver o rosto de Kayla novamente. Tá tranquilo, tá seguro. O grupo então entrou na sala que havia sido verificada como segura. Jurkniv olhou em volta. Era um pouco pequena, mas a mobília requintada era toda de primeira classe. A sala fora imaculadamente limpa para o imperador, que dificilmente a visitava. Uma grande janela tinha sido aberta no lado da sala que dava para a arena, permitindo uma visão panorâmica das cenas abaixo. Se olhassem um para o outro, eles seriam capazes de ver fileiras e mais fileiras de assentos totalmente ocupados, lotados de uma plateia que estava empolgada e festejando loucamente. A razão para a grande multidão era porque o Lorde Marcial foi anunciado em cima da hora para uma aparição. O rei do ringue, o Lorde Marcial, era esmagadoramente poderoso. Não havia ninguém com quem ele pudesse lutar a sério, portanto fazia muito tempo que não havia uma batalha com o Lorde Marcial. E foi justamente por causa de uma batalha tão esperada com o Lorde Marcial que essa multidão veio até aqui, todos atraídos pela antecipação de quem seria a figura heróica que iria enfrentá-lo. Como esperado, já que nosso exército é composto de guerreiros profissionais, o campo de batalha é um mundo encantado distante para os civis. Deve ser por isso que eles gostam de ver as lutas mortais como um espetáculo. Se bem que não, eu ouvi dizer que até alguns cavaleiros gostam de vir até a arena. Talvez no fundo todo mundo goste de um pouco de selvageria. Enquanto Jurkniv se distraía em seus pensamentos, os membros da Pássaro Prateado completaram a inspeção da sala. Encontraram algum sinal de magia de vigilância por aqui? Não detectamos nada, Vossa Majestade Imperial. Concorda? Isso mesmo. E outra, é muito complicado pra mim ver se jogaram alguma magia só olhando, entendeu? Até dei uma conferida caçando uns itens mágicos e tal, mas não deu em nada. Espero que não tenha esquecido que eu não tenho o molejo do Joadino. É bom ficar com um olho no peixe e outro no gato só pra garantir. Se bem que o chefe aumentou a habilidade de detecção de todo mundo com aquela música ruim dele. Mas nunca se sabe. Com relação à magia, este humilde monge usou uma adivinhação para investigar os arredores, porém não havia vestígio de magia. De qualquer forma, eu criei uma barreira mágica que deve impedir magias de adivinhação e detecção, então pode-se supor que tudo deve ficar bem. Unkei bateu com seu shakujou no chão e um tinido agudo ecoou pela sala. Então posso fazer outro pedido? Existe alguma magia que detecte a presença de pessoas próximas? Seria melhor se fosse uma magia que pudesse detectar até mesmo uma pessoa invisível. Lamentavelmente, este humilde monge não conta com tais magias em seu repertório. No entanto, acredito que nosso líder tenha o que procura. Freyvalds, cujo nome havia sido mencionado, sinalizou que entendia e saiu da sala. E agora, que medidas tomarão se o inimigo quiser nos espionar? Jurkniv se esforçou para pensar no que poderia fazer contra Ainzongom. No entanto, era impossível imaginar o que estava além do imaginável. O fato era que o homem parecia tão imenso em sua mente que tudo que ele conseguia visualizar parecia insignificante contra ele. Sendo sincero, sem Mira, deve ficar tudo numa boa.
É o que eu penso. Então não adianta ficar me encarando assim, certo? Já até ganhamos aprimoramento de magia, né não? Basicamente é isso mesmo, Vossa Majestade Imperial. Este humilde monge já usou suas magias anti-adivinhação e a configurou para que qualquer tentativa de investigação mágica emitisse um alerta mental. Rogo para que relaxe nesse caso. Kayla e Unkei falaram um após o outro. Será que eles achavam que ele estava sendo paranoico ou achavam que ele ficou um pouco louco porque estava preocupado com tentativas de assassinato? Ainda assim, o que será que esses dois pensariam se ele lhes dissesse que eles estavam indo contra o Rei Feiticeiro? Isso era o que realmente interessava Jurkniv. Será que eles diriam, não podemos nos preparar o suficiente contra ele? Ou será que diriam, se soubéssemos disso, não teríamos aceitado essa missão por essa quantia miserável? Naturalmente, o melhor cenário era não lhes contar nada sobre o Rei Feiticeiro e fazê-los se preparar contra todas as ameaças da melhor forma que pudessem. Ainda assim, não importava o quanto ele tentasse censurar as informações sobre o Rei Feiticeiro, ele não conseguiu conter 60 mil bocas. Provavelmente muitas notícias já haviam vazado. Partindo desse ponto, uma vez que os aventureiros tendiam a passar mais tempo coletando informações de alto nível, havia uma chance muito grande deles já terem ouvido falar das habilidades e do poder do Rei Feiticeiro. Creio que deve ser razoavelmente fácil eles descobrirem por que eu realmente os chamei aqui, não? Jurkniv pensou, e depois de considerar várias possibilidades, ele decidiu blefar com um sorriso caloroso. Os dois notaram que Jurkniv não aceitou muito bem o que haviam dito, mas não tinham mais nada a dizer e o assunto morreu ali. E logo uma salva de aplausos imensa surgiu da arena. De onde eles estavam, parece que uma das batalhas entre os gladiadores acabara de ter um vencedor. No passado, os derrotados eram condenados à morte, mas não mais agora. Ainda havia casos de mortes em batalhas, mas não haveria mortes depois que o vencedor fosse determinado. Aparentemente, um gladiador havia sido poupado porque suas repetidas derrotas eram muito divertidas. Isso permitiu-lhe despertar o seu verdadeiro poder e ele eventualmente tornou-se o campeão. Depois disso acontecer, a ordem de executar os perdedores foi completamente abolida. Esta decisão foi tomada pois deveria haver outra pessoa como ele algum dia. Qual dos lordes marciais ele foi mesmo? Embora ele não seja comparável com o atual, ele até que era um homem bem forte. Mas essas pessoas não são fiéis a nenhum país. Seria bom encontrar um meio de colocá-las do meu lado. Em todo caso, nós já terminamos aqui, Vossa Majestade Imperial. Jurkniv se virou quando ouviu a voz de Freyvalds. Obrigado. Já que estava lidando com aventureiros Adamantina, ele logo pensou que deveria ter expressado um pouco mais de gratidão, mas no seu atual estado mental ele deixou essa gafe passar. Não seja por isso. Enfim, fomos contratados para proteção, então significa que devemos ficar aqui nesta sala? Eles foram contratados como guarda-costas. Com isso em mente, foi uma sugestão bem razoável. Mas seria realmente correto ter conversas secretas com eles na sala? Claro, havia méritos em envolvê-los nisso. No entanto, uma vez que eles percebessem o que Jurkniv estava planejando, o risco dele fazer inimigos desnecessários cresceria. Ainda assim, eles não são nada comparados àquilo. No que estou pensando? Estou comparando todos os desafios que eu encontro aquele monstro. Isso prova que estou começando a enlouquecer, no mínimo. Além disso, seria estúpido continuar fazendo inimigos. Jurkniv pensou e então sacudiu a cabeça. Sinto muito, mas haverá conversas importantes acontecendo neste recinto. Seria muito problemático tê-los presentes aqui. Desse modo vai ser difícil garantir vossa segurança, Vossa Majestade Imperial. Há 2 homens em quem confio muito nesta sala. Eles devem poder comprar tempo suficiente até que vocês cheguem aqui. Bem, isso é verdade. Disse o silencioso Fei Long, que havia ficado calado até agora, e então ele completou. Mas se o inimigo for um assassino no nível do Kayla e as coisas derem errado, o senhor pode acabar com grandes problemas. Quando tu manda esse papo de assassino do meu nível, tá falando daquela mocinha lá da Zigênia? Ela é sinistra mesmo. Pode usar ninjutsu e atacar das sombras. Creio que com seus 2 guerreiros, um inimigo empunhando espadas não deve apresentar nenhuma dificuldade. Mas e quanto à magia? É precisamente esse ponto que deixa este humilde monge inquieto. Além disso, sinto que prestaremos mais atenção à partida do que a quaisquer conversas que Vossa Majestade Imperial esteja realizando, não? Todos acabaram tentando persuadi-lo a deixá-los ficar, mas como Jurkniv estava determinado a não deixar informações vazarem, ele não pôde aceitar suas sugestões. Suas preocupações são bem fundamentadas, senhores, mas não posso me comprometer neste ponto, seja como homem ou como imperador desta nação. Os membros da Pássaro Prateado olharam para seu líder, que suspirou profundamente.
Se é assim que deseja, então assim será. Tenho certeza de que Vossa Majestade Imperial deve ter suas razões. Vamos então ficar do lado de fora. Poderia pelo menos nos dizer exatamente quem está vindo? É uma pergunta razoável, mas antes de eu responder, tenho que pedir para que vocês finjam que não ouviram nada. Vocês podem fazer isso? Claro, não revelaremos nada, independentemente do que seja. Se a informação vazar, teremos prazer em arcar com as consequências. Ótimo. Os primeiros são os sumos sacerdotes do Deus do Fogo e do Deus do Vento. Depois haverão os 4 outros sacerdotes com eles. Entendo. Então ficaremos de guarda para qualquer um além dessas pessoas. Conto com todos vocês. Esta sala VIP foi separada das outras salas VIPs durante sua construção. Duvido que alguém se perca e venha até aqui por acidente. Entendido. Mas mais uma coisa. Haverá problemas se quebrarmos a fechadura das portas, Vossa Majestade Imperial? Nenhum. Podem destruí-las se achar necessário. Fan imediatamente se adiantou. Um som áspero veio de suas mãos que apertavam os cabos de seus machados de batalha com uma força que nenhum humano poderia igualar. Parecia um pouco excessivo apenas para quebrar uma fechadura, mas por Jerkniv não ser um guerreiro, ele não tinha como dar sua opinião nisso. Contudo, os 2 membros dos 4 cavaleiros tinham olhares surpresos enquanto cochichavam, e isso chamou a atenção de Jerkniv. Fan lentamente levantou seus machados de batalha. Mas não quebre as portas. Fan parou no meio do caminho quando ouviu Freyvalds falar. As sobrancelhas de Jerkniv franziram ao ouvir isso. Por que não? O plano não era fingir que só estávamos planejando quebrar a fechadura, mas quebramos a porta sem querer, e aí dizer pro Imperador para aproveitarmos a situação e ficarmos por aqui? Não dessa vez. Eu prefiro ficar longe de assuntos políticos. Certamente, este humilde monge não deseja ser ainda mais odiado pelos templos. Vocês que sabem. Isso deve bastar, então. Fan gentilmente balançou seu machado e quebrou sem nenhum esforço a fechadura. Jerkniv ficou sem palavras, ou talvez ele devesse ficar descontente, talvez ele devesse estar sentindo muitas coisas, mas tudo que ele fez foi ficar impressionado, e isso o fez pensar. Como esperado de um aventureiro adamantina. Ele não estava impressionado com a facilidade com que ele quebrou a fechadura com um machado de batalha, mas sim com a audácia de dizer abertamente uma coisa dessas diante da mais alta autoridade do Império. Além disso, havia a arrogância necessária para declarar que eles estavam dispostos a ignorar os desejos de seu cliente, que também era o homem mais poderoso do país, só para fazerem o melhor trabalho possível. Esse era o tipo de audácia que Jerkniv havia perdido. Eu poderia fazer eles ficarem atolados na lama da burocracia até que não conseguissem escapar, não importa seus ranks. Assim que Jerkniv resmungou isso em uma voz baixa, os membros da Pássaro Prateado saíram correndo como coelhos assustados, como se tivessem combinado isso desde o começo. E então as únicas pessoas que restaram com Jerkniv na sala foram os 2 cavaleiros que olharam um para o outro. Isso foi impressionante. Eles trabalham em perfeita sintonia, mesmo sem qualquer forma de comunicação. Bem, talvez isso seja apenas esperado por eles pertencerem à posição adamantina. Eu não tenho certeza do que dizer, mas acho que os admiramos por razões ligeiramente diferentes. Vossa Majestade Imperial, devo trazer as bebidas? Sim, poderia providenciar isso? Imediatamente. Venha me ajudar também, Basilwood Dono. Basilwood franziu a testa diante dessa sugestão. Como é? Eu também? Oh, Majestade, não deveríamos ter trazido uma empregada, não? Posso garantir que os convidados vão achar as bebidas bem mais saborosas se uma garota servir elas. Quero dizer, funciona comigo, pelo menos. Sim, Basilwood Dono, reclamam como sempre. Vamos fazer isso logo e com cuidado, tudo bem? Conto com você, Basilwood. Não faz sentido desejar o que não podemos conseguir. Temos que trabalhar com o que temos, assim como o Império. Majestade, essa analogia nem faz sentido. Basilwood falou enquanto se ocupava com os preparativos. Gritos de torcida soaram na arena abaixo e houveram uivos que soavam ligeiramente diferentes dos das feras selvagens. A próxima partida já havia começado. Jerkniv então procurou em suas memórias. As partidas antes dos Lordes Marciais eram aparentemente entre aventureiros e monstros. As partidas em que os aventureiros lutavam eram bastante populares entre os espectadores, pois era mais provável que fossem eventos chamativos com explosões mágicas e coisas do gênero. Jerkniv se sentiu emocionado quando olhou para o clamor fumegante abaixo dele. Que visão pacífica. Tem certeza, Majestade? Enquanto se perguntava o porquê de alguém estar respondendo aos seus murmúrios autodirigidos, Jerkniv se virou para ver Basilwood parado diante dele. Nimble tinha uma expressão de aborrecimento no rosto enquanto cuidava da parte do trabalho que deveria ser de Basilwood. Não parece tão pacífico assim, não. Olha lá.
Um dos aventureiros foi atingido pela garra de um monstro bestial e o sangue esguichou pelo ar. A plateia lamentou e então gritou para encorajá-lo. Eu não quis dizer a luta, eu quis dizer o público. Jurkniv olhou para a multidão que gritava a plenos pulmões. Não acha que isso é uma decisão pacífica se comparada com a situação em que o Império se encontra? Se as pessoas soubessem os tipos de monstros que espreitam sob aquela fina e frágil camada de segurança, você acha que elas poderiam se divertir assim? Mas a paz não é uma coisa boa? Não adianta deixar as pessoas andando de barriga doendo por causa de estresse, não é? Basilwood estava certo. Jurkniv lamentou profundamente as palavras inúteis que ele havia falado. É como diz Basilwood. Creio que está quase na hora. E quanto aos preparativos? Sim, Vossa Majestade Imperial. Eu estava um pouco preocupado que não conseguiríamos a tempo porque um certo alguém não ajudou direito, mas as bebidas e papéis estão prontos, assim como a tinta. A quantidade impressionante de papel e tinta era para o caso de alguém estar espionando a sala VIP. Embora ele sentisse que os aplausos eram altos o suficientes e esta sala fosse distante o suficiente das outras para que isso não fosse um problema, até mesmo espionar por conta própria não traria muita coisa, mas excesso de preparo não fazia mal a ninguém. Ele sabia o quanto isso era desgastante. Ele havia feito isso antes no palácio e ficava cansado só de lembrar. O motivo do desgaste extra foi porque o poder do reino feiticeiro estava em uma escala desconhecida. Se ele soubesse o que poderiam e não poderiam fazer, suas ações podiam ser diferentes. O plano de investigar o rei feiticeiro durante a guerra teve resultados horríveis e causou uma tremenda tragédia, mas isso não significava que ele poderia desistir. Ficar sem um plano novo e estar sempre à procura de um modo mais seguro de abordar a situação só o levaria a se esconder na sombra do inimigo para sempre. E não só isso, ele poderia acabar caindo em uma espiral de desespero onde mergulharia cada vez mais fundo na sombra do inimigo, até ao ponto de abandonar um plano comprovadamente bom. Mesmo assim, ele não conseguia esquecer o gosto ocre que subia em sua garganta só de lembrar dele. Ai, Zongulon, se eu soubesse os limites do poder do rei feiticeiro, eu não precisaria ir tão longe com esses preparativos. Naquele momento, ele o pedira para que o ajudasse como um colaborador, mas agora que ele era um rei e um igual em poder político, pedir-lhe tal ajuda era quase impossível. Ou melhor, ele podia perguntar, mas só de pensar no preço potencial de tal ajuda já fazia sua cabeça doer. Não é só o rei feiticeiro, né, Majestade? É ruim, pois não sabemos o que seus vassalos podem fazer também. É verdade. Majestade, e se os subordinados forem mais fortes que o próprio rei feiticeiro? Como é que é? Nem pensar. Isso é impossível, não? Jurkniv começou a suar frio com essa pergunta. Quando ele refletiu sobre o fato de que os 4 cavaleiros eram mais fortes do que ele, sendo estes seus subordinados, ele não conseguia dizer que tal possibilidade era impossível. Aquele que estava acima dos outros em poder político não precisava de força física pura, mas sim de outras coisas. E se a Zongon também fosse assim? Não pode ser. Ouça aqui, Nimble, isso não tem a menor condição de ser verdade, entendido? Sim. Peço desculpas, Vossa Majestade Imperial. Se isso fosse verdade, então qualquer esperança de futuro estava morta e enterrada. Ele esperava que no máximo aqueles subordinados fossem iguais ao rei feiticeiro. Sendo assim, Jurkniv passou a rezar com toda a fé que tinha para os deuses, na esperança de que eles fossem mais fracos do que aquele monstro. Mas no final das contas, ele simplesmente não tinha informação o suficiente. Eu acho que devemos continuar esse plano de tentar aprender algo novo com aquela elfa negra, mas é claro que ainda tem seus riscos. É verdade que não podemos comprar muitos escravos da teocracia, mas talvez esse método pudesse funcionar. Ou talvez tentar convencer aquela que se parece com o menino seria melhor. Será que ela gosta de mulheres? Não, ela parece muito jovem, então usar mulheres nela não deve funcionar. Além disso, ela parece bastante decidida. Assim que Jurkniv se acomodou para uma longa contemplação, uma batida veio da porta. Os 3 homens se entreolharam e Nimble foi abrir a porta. E como esperado, Freyvalds estava lá.